Comep. Dia 1º de junho, traz a Paracatu. Marcha para Jesus 2019. Um dia na presença de Deus. Presenças confirmadas: Eli Soares, Adriana Lima e Vinícius Melo no trio elétrico. Participação: ministérios locais, Union Dance, Marcha Kids, Palhaço Felisberto, das 16 às 20 horas. Você e sua família não podem perder. Marcha para Jesus 2019. Concentração às 16 horas, atrás do Pretas. Apoio: TV Minas Brasil. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Domingo em Família é na Olegário Maciel. A Prefeitura implementou o programa Domingo Saudável, uma opção de lazer e diversão para toda a família na Avenida Olegário Maciel. Para quem ama todo tipo de esporte ao ar livre, para quem curte dança e aeróbica, para quem quer passear com as crianças, brincar, caminhar, andar de bike ou patins. A Prefeitura fecha um trecho da Avenida Olegário Maciel das 7 às 12 horas todos os domingos, para você se exercitar e aproveitar com a família. Venha curtir o Domingo Saudável. Vem pra Avenida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Minas Gerais lidera o ranking de empregos formais no mês de março e Paracatu é destaque estadual. Cresce o interesse dos idosos para participar do mundo virtual. Exposição no Museu Histórico retrata a história do rádio e os radialistas de Paracatu. Em São Paulo, evento expõe as novidades da tecnologia na educação. Na terceira reportagem da série Maio, Mês das Noivas, você vai conhecer pessoas que são responsáveis pelos vestidos de noivas. Veja entrevista exclusiva com a cantora Emanuele Moraes. E ainda, futuros motoristas em triciclos aprendem as regras da boa convivência no trânsito. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Dados revelam o crescimento do interesse dos idosos para participar do mundo virtual. Novas metodologias e cursos garantem a inclusão digital da pessoa da terceira idade e também da quarta idade. Conheça agora um grupo de idosos do Rio de Janeiro que tem quebrado barreiras. Até pouco tempo atrás, Leia, que tem 80 anos, tinha dificuldade de mexer no computador e no celular. Eu ficava pedindo para o meu neto. Ele não me ensinava, ele fazia.
Aí eu dizia, eu não entendi. Aí ele dizia, mas eu já lhe ensinei 10.000 vezes. Não, você não me ensinou, você faz. No Brasil, em 3 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos que acessou a internet ao menos uma vez na vida passou de 3 milhões para 6 milhões. Mas apenas 19% dos idosos brasileiros usam a internet com frequência. Este curso de inclusão digital, voltado especialmente para idosos, tenta mudar um pouco essa realidade. As apostilas impressas têm letras grandes e os alunos usam os próprios aparelhos nas aulas. Hoje tudo é comunicado, informado, na maioria das vezes, pelo mundo digital. Seja por telefone, entrando em sites, em tablet, computador, fazer compras online, aprende a fazer isso, tirar fotos, fazer vídeos, porque não sabe fazer selfie, aí a gente ensina a fazer selfie, que é o que mais todo mundo gosta de fazer. Leia agora acessa receitas online, compartilha com as amigas, tem rede social e tirou um monte de fotos com o celular em sua última viagem. Estou ficando craque, né? Já não peço favor dos filhos nem dos netos. Errou, eu fico quieta, para não mostrar que eu não sei, né? Eu estou na minha. Apago, vou tentando de novo, mas não peço mais ajuda. E selfie? Estou aprendendo ainda, ela não sai assim tão perfeita, mas já sai, já não sai. Pois é, já não corto a cabeça de ninguém. E depois do anúncio de contingenciamento em verbas federais, o clima nas universidades, principalmente nas federais, é de muita apreensão e incertezas. O corte no orçamento, o cancelamento de bolsas de pesquisas e o desprestígio das ciências humanas pelo Ministério da Educação pode colocar em xeque não só a produção de conhecimento, mas também o desenvolvimento econômico do país. Quem frequenta universidades públicas tem se sentido sob ataque. Fica muito difícil com os cortes de verba, com todo esse retrocesso, pensar tanto em continuar produzindo quem já está, quanto para quem não está aqui dentro entrar e iniciar suas produções acadêmicas. Uma sensação de falta de esperança, mas que na verdade a gente precisa encontrar força para lutar pelo aquilo que a gente acredita. Para mudar o cenário de desesperança, foi criado o Observatório do Conhecimento, que defende a autonomia das universidades garantida pela Constituição e as ciências humanas, alvo de críticas recentes do governo. José Ederson de Mello, professor da Universidade Federal de Pernambuco, faz parte dessa rede que envolve todo o país. Nós entendemos que a sociedade precisa tomar conhecimento da relevância da universidade para o seu desenvolvimento econômico, tecnológico e científico e para a formação de capital humano. O Ministério da Educação impôs um corte de verba de 30% a todas as universidades federais. De acordo com o Observatório do Conhecimento, o orçamento das instituições perdeu quase metade dos investimentos nos últimos 5 anos. Isso representa uma diminuição de mais de 38 bilhões de reais. O Observatório do Conhecimento vê como saída para a desinformação o esclarecimento. O grupo, formado por associações e sindicatos de professores do ensino superior, pretende ampliar o diálogo com o Congresso Nacional e participar de políticas públicas relacionadas com o tema. Outro objetivo é conscientizar congressistas e membros do Poder Executivo da importância das ciências humanas para um desenvolvimento integral do país. Uma medida como essa revela um desconhecimento absoluto dos rumos da sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea, que é a sociedade da tecnologia, da chamada inteligência artificial, ela pressupõe a formação interdisciplinar e de um profissional completo. Recentemente, a CAPES suspendeu a concessão de bolsas de mestrado e doutorado. Não tem como desenvolver economicamente o país sem investir na educação e sem fomentar a sua produção científica, tecnológica e a inovação. Então, a nossa defesa não é só pela universidade, é pelo desenvolvimento do país, é pela soberania do país. E falando em economia, o Índice de Atividade Econômica, que é uma prévia do Produto Interno Bruto, PIB, que se refere a toda a riqueza que o país produz, registra uma queda de 0,68% no primeiro trimestre deste ano. A equipe econômica já trabalha com a previsão do PIB de 1,5% para o ano.
Os dados oficiais serão divulgados no próximo dia 30 pelo IBGE, mas resultados preliminares demonstram índices ruins para a indústria, o comércio e o setor de serviços no país no primeiro trimestre. A produção industrial caiu 1,3% em março. Na comparação com o ano passado, a queda foi de 6,1%. Com esse resultado negativo, o setor acumula queda de 2,2% no ano. O setor de serviços caiu 0,7% em março, somando 3 recuos seguidos. Na comparação com o mesmo mês de 2018, a queda foi de 2,3%. O comércio registrou uma leve melhora. As vendas do varejo cresceram 0,3% em março, na comparação com o mês anterior, sinalizando um avanço pouco expressivo. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou no Congresso que a economia do Brasil está no fundo do poço. O ministro foi à comissão mista de orçamento pedir a liberação de 248 bilhões de reais para pagamento de despesas do governo, dos quais 200 bilhões para a Previdência, que ele chamou de buraco negro do orçamento. Com o governo sem dinheiro, o ministro deu más notícias ao contribuinte do imposto de renda. Disse que a sugestão do presidente Bolsonaro de corrigir a tabela pela inflação não pode ser feita agora. E que pretende ainda acabar com a dedução dos gastos com saúde e educação, porque, segundo ele, favorecem as faixas de maior renda da população. Nós somos prisioneiros de uma armadilha do baixo crescimento. O Brasil está prisioneiro disso. Então, vocês vão ver que o crescimento, que era 2%, quando eles fizeram as primeiras simulações, já caiu para 1,5%. E quando cai para 1,5%, as receitas são menores ainda, e aí já começam os planejamentos de contingenciamentos de verba para frente. Especialistas do mundo inteiro em boas práticas empresariais estão em um congresso em São Paulo. No Brasil, depois da Operação Lava Jato, 59% das empresas investiram na implementação de regras e princípios, em busca de mais transparências e menos desvios. Sabe aquela fichinha que te pedem para preencher na loja do shopping? Ou o cadastro respondido pela internet? Pois é. Normalmente é daí que vêm aquelas ligações estranhas e insistentes de empresas e pessoas que você não conhece tentando te vender coisas que você não quer comprar. A Lei Geral de Proteção de Dados veio exatamente para combater essa venda de informações pessoais e de números de CPF e cartões de crédito. Imagine toda vez que você usa um aplicativo, a sua geolocalização por GPS, imagine todos os formulários e cadastros que você preencheu aí em lojas ao longo da sua vida. Imagine o seu prontuário médico. Toda vez que você vai na farmácia e dá o seu CPF, a lei visa proteger esse conjunto de informações. Para se adequar à nova lei, esta fábrica de colchões contratou uma plataforma de segurança de dados. Além disso, os 120 atendentes que recebem cerca de 2.800 ligações por dia não podem levar celular nem papel para os postos de trabalho. Uma vez que ele está com o celular na posição de trabalho dele, ele consegue facilmente pegar os dados, passar via WhatsApp, gravar, fotografar cadastros de cliente. A exigência desse comportamento dos colaboradores faz parte do compliance. Isabela é advogada e se especializou em direito público empresarial. E a primeira tarefa dela costuma ser traduzir o que é compliance. Compliance está muito ligado ao modo de vida, ou seja, a ética, aos valores, a missão, a entender e compreender a missão que você tem, seja numa sociedade mesmo, seja numa organização. Para o responsável pela organização do 7º Congresso Internacional de Compliance, que acontece em São Paulo, todos vão ganhar com as mudanças. O empresário ele tem um papel fundamental nessa transformação. Ele precisa aceitar que o compliance pode ser um instrumento de transformação dentro da sua própria empresa, passa a ter medidas de cultura ética, de integridade muito maior, e essas pessoas acabam transformando também as suas famílias, os seus amigos, e aquilo cria uma onda de transformação muito importante. Nos destaques internacionais, o governo da Arábia Saudita declarou que os recentes ataques contra navios e instalações petrolíferas podem ameaçar o abastecimento de petróleo e a economia mundial. 2 estações de bombeamento de petróleo sauditas foram fechadas após serem atacadas por drones com explosivos ontem. Os ataques foram reivindicados por rebeldes hutis do Iêmen. No início da semana, 4 navios foram sabotados nas águas do Golfo. Pelo menos um deles transportava petróleo para os Estados Unidos.
Investigadores norte-americanos afirmaram que o Irã é o responsável pelo ataque. Em meio à tensão entre Estados Unidos e Irã, o governo iraniano oficializou uma suspensão parcial nas regras do acordo nuclear internacional. Teherã culpou as sanções econômicas impostas por Washington para tomar a atitude. As regras suspensas dizem respeito ao limite de armazenamento de urânio enriquecido e água pesada, essenciais para a produção nuclear. A medida acontece uma semana após o presidente Hassan Rouhani ter dado um ultimato de 60 dias para que Alemanha, França, Reino Unido, China e Rússia renegociassem os termos do acordo, que foi abandonado pelos Estados Unidos no ano passado. Se isso acontecer, o Irã se comprometeu a voltar atrás na suspensão. Um quadro da série Mole do pintor francês Claude Monet foi leiloado em Nova York por mais de 110 milhões de dólares, cerca de 440 milhões de reais. O preço é um recorde para o artista e está entre os 10 valores mais altos registrados num leilão de arte. Pintada em 1890, a peça é considerada um ícone do impressionismo e estava avaliada em 55 milhões de dólares. No próximo bloco, casos de automutilação entre jovens deverão ser notificados pelas escolas. STJ julgará recursos contra a decisão que anulou sentença de condenação de Antero Mânica na chacina de Unai. E ainda, Minas Gerais lidera o ranking de empregos formais em março e Paracatu é destaque estadual. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.